Toda a história merece ser contada. Bem-vindo a Memórias do Brasil, onde as trajetórias que emocionaram o país ganham voz, imagem e eternidade. Hoje em cartaz, Silvio Santos. A história de Silvio Santos não começa nos estúdios de televisão, nem nos palcos iluminados por holofotes, mas nas ruas do Rio de Janeiro, ainda nos anos 1930. Nasceu Cenoura Bravanel, no dia 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, em uma casa simples, cercada de dificuldades, mas também de valores fortes. Filho de Alberto Abravanel, um imigrante grego da comunidade sefardita que havia chegado ao Brasil para tentar a sorte, e de Rebeca Caro, de origem turca, Silvio cresceu em um lar de tradições judaicas, humildade e trabalho. Desde cedo, a família enfrentou desafios econômicos. Com vários filhos e poucos recursos, os Abravanel sabiam que cada centavo contava. Silvio, ainda pequeno, percebeu que teria de trabalhar para ajudar em casa. A infância do garoto carioca foi, como a de milhões de brasileiros, marcada por privações e criatividade. Quando menino, vendia capinhas de plástico para títulos de eleitor e carteiras de trabalho pelas ruas do centro do Rio. Mais tarde, passou a vender canetas, carteirinhas e outros produtos pequenos. Era um camelô nato, esperto, ágil, carismático e, sobretudo, persuasivo. As primeiras experiências como vendedor foram mais do que uma questão de sobrevivência. Ali, nas calçadas quentes e barulhentas da cidade, ele começava a moldar o comunicador que o país conheceria décadas depois. Seu talento para atrair atenção era visível. Fazia pequenas encenações, criava discursos envolventes e logo chamava mais pessoas do que os outros camelôs. Os colegas já percebiam que aquele menino tinha algo diferente. Com cerca de 14 anos, foi convidado para participar de um teste na Rádio Guanabara, por meio de um fiscal do comércio de rua que, ao perceber seu potencial, indicou-o para uma oportunidade no rádio. Silvio participou da seletiva e impressionou os jurados com sua dicção, entonação e naturalidade no microfone. Foi aprovado, e seu primeiro programa no rádio foi um quadro de calouros. Estava plantada a primeira semente da carreira midiática. Apesar da aprovação, a renda da rádio era ínfima e o trabalho de camelô ainda sustentava melhor a casa. Silvio fez uma escolha pragmática, voltou para as ruas. Não foi uma desistência, mas uma pausa. Ele sabia que o rádio voltaria ao seu caminho, e voltaria de forma definitiva. Durante a juventude, tentou outros caminhos. Trabalhou como locutor de alto-falante em navios da Marinha Mercante, uma fase pouco comentada, mas muito significativa. Como parte do serviço militar, embarcou em viagens pelo litoral brasileiro e chegou até a América do Sul, narrando eventos e coordenando anúncios internos. Essa experiência consolidou sua presença vocal, sua segurança em público e a certeza de que o microfone seria seu instrumento definitivo. Já nos anos 1950, em São Paulo, retomou a carreira no rádio de forma mais estruturada. Com o nome artístico de Silvio Santos, começou a atuar como locutor na Rádio Nacional de São Paulo, uma das mais prestigiadas do país. Era um tempo de ouro do rádio brasileiro, com novelas, programas de auditório e grandes nomes da comunicação. Silvio se destacou rapidamente. Em pouco tempo, Silvio começou a apresentar programas próprios, como o lendário programa Silvio Santos na rádio, que viria a migrar mais tarde para a televisão. Seu estilo direto, alegre e envolvente já estava lapidado. Mas Silvio queria mais. Não bastava apresentar, ele queria empreender, comandar, criar seus próprios negócios. Foi nesse período que surgiu o Baú da Felicidade. Inicialmente fundado por Manuel da Nóbrega, o baú era um sistema de carnês em que o cliente comprava mensalidades, ao final, recebia uma bonificação em prêmios. Silvio comprou a marca, reformulou o conceito e transformou o baú em um império de vendas e sorteios vinculado a seus programas e sua imagem. Começava a se desenhar um empresário midiático que o Brasil aprenderia a admirar. Nos anos 1960, já consolidado como um dos maiores nomes do rádio, Silvio se lançou com força na televisão. Começou apresentando quadros na TV Paulista, afiliada da TV Globo na época. Com o sucesso estrondoso de seus programas, especialmente os voltados ao auditório, como o Vamos Brincar de Forca e Cidadão do Ano, conquistou um espaço fixo nas tardes de domingo, que se tornariam
dali em diante, sagradas para o brasileiro. O formato que ele desenvolveu era único. Misturava entretenimento, sorteios, humor leve, homenagens e participação do público, tudo embalado por uma condução descontraída e envolvente. As câmeras acompanhavam Silvio enquanto ele caminhava entre os auditórios, conversava com as pessoas, fazia perguntas espontâneas e premiava os participantes com eletrodomésticos, carros e dinheiro. Ainda assim, o comunicador não estava satisfeito. Seu sonho era ter uma emissora própria, um canal onde pudesse controlar a programação, os formatos, os horários e, claro, sua imagem. Mas esse capítulo viria mais adiante e seria marcado por lutas burocráticas, disputas políticas e uma persistência fora do comum. Nesta primeira fase da vida, o que se destaca é a transformação do menino humilde, vendedor ambulante nas calçadas cariocas, em um comunicador admirado em todo o país. Silvio Santos dominou o rádio, soube conquistar a televisão e lançou as bases de um império que logo extrapolaria as fronteiras da mídia. Sua história, no entanto, estava apenas começando. Se a televisão brasileira pôde um dia ser dividida entre antes e depois de Silvio Santos, essa ruptura histórica se deu com a fundação de um canal que se tornaria símbolo da cultura popular nacional, o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. No entanto, esse momento foi apenas um dos pilares de um império mais amplo, um conglomerado de empresas, marcas, produtos, ideias e públicos que giravam em torno de um mesmo núcleo: a confiança e o carisma de Silvio Santos. Mas o SBT não surgiu de uma oportunidade repentina. Foi fruto de anos de ambição, tentativas, negociações políticas e visão empresarial. Silvio Santos sempre soube que ser apresentador o colocava no palco, mas que ser dono da emissora o colocaria nos bastidores da história. Ele queria mais do que estar no ar, queria controlar o ar. Ainda nos anos 1970, começou a construir sua infraestrutura midiática. Comprou a TV Estúdios TVS, no Rio de Janeiro, que operava no Canal 11, e usou esse espaço como laboratório para seus formatos. Aos poucos, foi testando, errando, reinventando e acertando. Com quadros como Boa Noite, Cinderela, Vamos Brincar de Forca e Show de Calouros, Silvio descobriu que podia concorrer diretamente com grandes emissoras usando criatividade, apelo popular e uma linguagem próxima do povo. No fim da década, veio a oportunidade. O governo militar, em fase de abertura política, anunciou a redistribuição de concessões de televisão para ampliar o espectro de canais nacionais. Silvio se lançou como candidato à concessão e enfrentou, nos bastidores, pesos pesados do empresariado e da política nacional. Apesar das pressões, conseguiu o apoio necessário e, em 19 de agosto de 1981, foi oficialmente fundada sua emissora, o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. A escolha do nome refletia o espírito do projeto, um canal brasileiro, pensado para o sistema de televisão aberto, com programação voltada ao grande público e centrado na cultura nacional popular. A primeira transmissão foi simbólica. Às 10h45 da manhã, Silvio Santos apareceu na tela para dar boas-vindas aos telespectadores. O canal nascia com uma estrutura enxuta, mas com uma grade repleta de programas de sucesso, muitos herdados da TVS e outros criados especialmente para a nova emissora. E o mais importante, todos estavam impregnados do espírito Silvio Santos. A emissora apostava em novelas mexicanas, uma ousadia na época, já que a Globo focava na produção nacional e outras emissoras desprezavam os produtos estrangeiros dublados. No entanto, Chaves, Chapolin, Maria do Bairro, Marimar, A Usurpadora e tantos outros se tornaram sucessos estrondosos de audiência, eternizando personagens no imaginário coletivo. Silvio também ampliou seu espaço nos domingos, transformando o dia em um verdadeiro festival do entretenimento. O programa Silvio Santos, agora sob sua total direção, passou a ter quadros fixos como Porta da Esperança, onde histórias comoventes tinham desfechos surpreendentes. Topa Tudo por Dinheiro, onde o humor e os desafios beiravam o surreal. Show de Calouros, vitrine de talentos e figuras folclóricas. Em Nome do Amor, com casais se declarando ao vivo. Qual é a Música? Sucesso desde os anos 70, que manteve alta popularidade por décadas. A audiência respondia de forma avassaladora. O SBT cresceu e consolidou-se como a segunda maior emissora de TV aberta do Brasil, com picos de liderança em vários horários.
Era, muitas vezes, o canal preferido das famílias de baixa e média renda e se tornava sinônimo de acolhimento, riso fácil, choros sinceros, torcida coletiva. Mas o império de Silvio ia além das câmeras. Muito antes do SBT, ele já havia criado um dos maiores sistemas de venda direta do Brasil, o Baú da Felicidade. Herdado de Manuel da Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, o baú era um sistema de carnês. O consumidor comprava prestações acessíveis, ao fim do pagamento, recebia prêmios em mercadorias, como geladeiras, televisores, brinquedos ou utensílios domésticos. Silvio reestruturou o baú como uma gigante de logística e marketing. Criou lojas próprias, centros de distribuição, catálogos e campanhas que o integravam diretamente aos seus programas. O auditório da televisão se transformava, aos domingos, em um espaço publicitário encantado, onde tudo podia acontecer. E acontecia. O baú virou sinônimo de consumo popular. Milhões de brasileiros tinham carnês. As caravanas levavam esses consumidores até o auditório. Os prêmios dados nos programas eram mercadorias da própria marca. Era um ecossistema inteligente, onde comunicação e comércio se fundiam de maneira pioneira. Silvio repetiria o modelo anos depois com a Jequiti Cosméticos, empresa fundada em 2006. Usando a televisão como vitrine, o empresário impulsionou a venda porta a porta com milhares de consultoras, espelhando o sucesso do baú. Comerciais da Jequiti entravam no meio dos programas de forma inesperada e até cômica, e viraram parte da cultura do SBT. Além disso, Silvio também criou outras frentes de negócio. Telecena, título de capitalização com sorteios semanais e grandes prêmios. Hotel Jequitimar, em Guarujá, um resort de luxo à beira-mar. Editora Corisco, responsável por publicações promocionais e revistas de circulação interna. Lojas do Baú, com unidades físicas em diversos estados. Televen, uma das primeiras tentativas brasileiras de televendas nos anos 90. Todas essas empresas integravam o Grupo Silvio Santos, que chegou a empregar mais de 15 mil pessoas em seu auge. No topo do império, Silvio controlava tudo. Delegava, mas acompanhava. Delegava, mas decidia. Era comum vê-lo andando pelos estúdios, dando ordens aos diretores, sugerindo mudanças de roteiro, trocando a ordem dos quadros ou alterando pessoalmente os horários da programação, até minutos antes de ir ao ar. Silvio sempre preferiu o instinto aos relatórios. Era movido por um tipo raro de sensibilidade popular. Sabia o que o povo queria ver. Sentia quando algo funcionava. Detectava o que estava cansando. Inventava bordões, testava expressões, ria de si mesmo, mudava tudo de lugar, e o povo acompanhava. Sua imprevisibilidade se tornará parte do seu carisma. Com o tempo, o SBT deixou de ser apenas uma emissora. Tornou-se uma marca cultural brasileira. Com vinhetas inesquecíveis, chamadas emotivas, campanhas publicitárias pegajosas e um modo muito próprio de fazer TV, o canal se diferenciava radicalmente da Globo e das outras concorrentes. Enquanto isso, Silvio se tornava também referência para outros apresentadores. Muitos dos maiores nomes da TV brasileira passaram por sua emissora ou se inspiraram nele: Gugu Liberato, Ratinho, Eliana, Celso Portiolli, Carlos Alberto de Nóbrega, Cristina Rocha, Lívia Andrade, entre outros. O DNA da televisão de auditório brasileira, com seus exageros, suas emoções e sua proximidade com o público, foi moldado por ele. Apesar da popularidade, Silvio sempre preservou sua vida pessoal com discrição. Raramente dava entrevistas. Recusava convites para talk shows. Não frequentava festas da elite artística. Não participava de premiações. Sua figura era construída e alimentada quase exclusivamente por sua presença na televisão. E isso só aumentava seu mistério. Ao final da década de 1990, o império de Silvio Santos estava consolidado. Mas os anos 2000 trariam novos desafios: crises econômicas, concorrência digital, transformações no consumo de mídia e até escândalos que colocariam sua imagem e seu patrimônio em risco. Esses capítulos, mais íntimos e turbulentos, fazem parte de outra dimensão da sua história: a do homem por trás do ícone. E é esse lado que revelaremos na próxima parte. Por trás do sorriso fácil, do apresentador brincalhão e do empresário rigoroso, existia um homem real: pai,
marido, chefe, amigo, adversário e muitas vezes solitário. Silvio Santos, cuja imagem foi cuidadosamente cultivada ao longo de décadas, nunca deixou de ser uma figura pública, mas também nunca deixou de ser, ao mesmo tempo, um mistério. Nessa parte da história, entramos na intimidade possível de alguém que sempre protegeu sua privacidade, mesmo diante dos holofotes permanentes. Silvio sempre foi um homem de rotinas. Religioso, com raízes no judaísmo sefardita, mantinha hábitos simples. Acordava cedo, lia jornais impressos, assistia TV com papel e caneta nas mãos para fazer anotações e ia pessoalmente para o SBT todos os dias, mesmo quando já poderia se dar ao luxo de delegar tudo. Sua presença era notada nos corredores, nas salas de edição, nos camarins e até nos setores administrativos. Casou-se 2 vezes. Seu primeiro casamento foi com Maria Aparecida Vieira, a Cidinha, com quem teve 2 filhas, Cíntia e Silvia Abravanel. Cidinha faleceu de câncer em 1977, em um período de luto que Silvio raramente comentou em público. Anos depois, casou-se com Iris Abravanel, com quem teve mais 4 filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Ao todo, 6 filhas, todas mulheres e quase todas, em algum momento, envolvidas com o SBT, seja na produção, na administração ou diante das câmeras. A figura do pai era presente, mas ao estilo Silvio, exigente, protetor e cauteloso com a exposição. Durante muito tempo, suas filhas foram mantidas longe dos holofotes. Aos poucos, foram aparecendo na mídia, especialmente Patrícia Abravanel, que se tornou apresentadora e braço direito do pai na transição da imagem institucional do SBT. Silvia tornou-se diretora e apresentadora do programa infantil Bom Dia e Cia. Rebeca, por sua vez, comandaria eventualmente programas como Roda a Roda Jequiti. Apesar de todo o sucesso, Silvio também enfrentou momentos de extrema tensão, sobretudo quando sua família foi envolvida em situações limite. O mais impactante foi, sem dúvida, o sequestro de Patrícia Abravanel, em agosto de 2001. Patrícia, então com 23 anos, foi sequestrada por um grupo de criminosos liderados por Fernando Dutra Pinto. Ela ficou em cativeiro por 7 dias. Durante esse período, o país parou. A mídia acompanhava cada movimento do caso. Silvio manteve discrição, mas negociou diretamente com os sequestradores. Patrícia foi libertada em segurança. No entanto, dias depois, o próprio Silvio foi feito refém dentro de sua casa, em São Paulo, pelo mesmo sequestrador que invadiu a residência armado. O apresentador ficou sob ameaça por 7 horas, até que a polícia conseguiu capturar o criminoso e libertá-lo. Foi um episódio traumático que gerou enorme comoção nacional. Silvio, sempre muito reservado, deu poucas declarações sobre o fato. Quando voltou ao ar, minimizou o ocorrido com uma piada, como era de seu feitio. Mas a marca emocional do caso ficou evidente. Pela primeira vez, o Brasil viu Silvio vulnerável. Outro episódio marcante foi sua breve e controversa candidatura à presidência da República em 1989. Em meio à redemocratização do Brasil, com o fim do regime militar e a promessa das primeiras eleições diretas para presidente desde 1960, o país vivia um momento político turbulento. Silvio decidiu entrar na corrida presidencial em cima da hora. Sua candidatura foi lançada em 31 de outubro de 1989, faltando apenas 45 dias para o primeiro turno. Filiou-se ao minúsculo Partido Municipalista Brasileiro, PMB, que buscava uma figura de impacto nacional para impulsionar sua relevância. O anúncio caiu como uma bomba. Silvio imediatamente apareceu entre os favoritos nas pesquisas de intenção de voto. Seu nome rivalizava com Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola e Mário Covas. O povo, cansado da política tradicional, viu nele um símbolo de renovação, alguém de fora do sistema, popular e bem-sucedido. Mas a candidatura enfrentou obstáculos jurídicos. Havia irregularidades no registro do partido, problemas formais com a legenda e, principalmente, forte resistência dos outros candidatos. A Justiça Eleitoral recebeu várias ações contestando sua elegibilidade e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu, em menos de 2 semanas, impugnar a candidatura de Silvio Santos.
Silvio acatou a decisão, evitou confrontos e voltou aos estúdios. Sua passagem pela política foi breve, mas deixou marcas, revelou a força de sua popularidade e mostrou, mais uma vez, como sua imagem transcendia o universo da televisão. Contudo, talvez o maior desafio de sua carreira e de sua vida empresarial viria anos depois, já no século XXI, com o colapso do Banco Pan-Americano, instituição financeira fundada por ele ainda nos anos 1960 que passou a integrar o Grupo Silvio Santos. O Pan-Americano começou como uma financeira de crédito ao consumidor e cresceu ao longo das décadas. Tornou-se um banco com forte atuação no crédito consignado, financiamento de veículos e produtos de varejo. Em 2009, o banco já valia mais de 2 bilhões de reais, com ações negociadas na Bolsa de Valores. Mas, no final de 2010, a bomba estourou. Auditores do Banco Central descobriram uma fraude contábil bilionária nos balanços do banco. Estimava-se, inicialmente, um rombo de 2,5 bilhões de reais, que depois foi atualizado para cerca de 4,3 bilhões de reais. O escândalo abalou o mercado e manchou a imagem do Grupo Silvio Santos. Para evitar um colapso do sistema financeiro, o governo federal interveio e um acordo de socorro foi firmado. Silvio, numa tentativa de proteger o SBT e seu conglomerado, ofereceu 44 empresas do grupo como garantia de pagamento do rombo. O banco foi vendido ao BTG Pactual, de André Esteves, por 450 milhões de reais e Silvio perdeu o controle da instituição. Apesar disso, conseguiu preservar o SBT e sua fortuna pessoal, mas a crise abalou fortemente sua confiança e a percepção pública sobre sua capacidade de gestão empresarial. Em entrevistas posteriores, Silvio afirmou que confiava demais nos executivos do banco e que não entendia os mecanismos financeiros detalhadamente. Disse que aprendeu a lição, mas que não deixaria de confiar nas pessoas. Mesmo com tudo isso, Silvio jamais se afastou do público. Continuou gravando, sorrindo, fazendo suas piadas, distribuindo aviõezinhos de dinheiro e mantendo viva a imagem de um homem que, apesar das quedas, nunca perdeu o equilíbrio. Por fim, é impossível falar do homem sem mencionar sua fé. Embora judeu, Silvio respeitava todas as religiões e demonstrava um tipo de espiritualidade íntima. Orava com frequência, lia textos religiosos e acreditava na justiça divina. Sua relação com Deus era silenciosa, mas constante. Em algumas entrevistas, revelou que se sentia guiado por algo maior. Silvio Santos, o ícone, o empresário, o comunicador, o fenômeno, também foi, e sempre será, Cenoura Abravanel, um ser humano completo, com falhas, medos, afetos, sobretudo, com uma trajetória que jamais poderá ser ignorada. A história agora segue para o epílogo, a despedida dos palcos e o nascimento do legado. Silvio Santos é, indiscutivelmente, uma das figuras mais emblemáticas e influentes da história da televisão brasileira. Seu impacto transcende a simples função de apresentador ou empresário. Ele é, antes de tudo, um símbolo cultural que moldou gerações e deixou uma marca indelével no imaginário popular do país. Ao encerrarmos este documentário, refletiremos sobre seu legado, a transformação da mídia e o papel que Silvio continuará a desempenhar nas décadas futuras. O ícone popular e a televisão brasileira. Desde os primeiros passos na radiodifusão até a consolidação do SBT como uma das maiores redes do Brasil, Silvio Santos redefiniu o que significava entreter o público brasileiro. Seu estilo único, uma mistura de humor, carisma, espontaneidade e autenticidade, tornou-se um padrão, inspirando uma legião de comunicadores e formatando o estilo do programa de auditório nacional. Ele criou um vínculo profundo com o público, que o via não apenas como uma celebridade, mas como uma figura familiar, quase como um tio querido que entra na sala de estar aos domingos para divertir e emocionar. Essa proximidade foi conquistada pela sinceridade, pela quebra de formalidades e pelo jeito simples de tratar as pessoas. A inovação no entretenimento e no marketing. Silvio Santos foi pioneiro em diversos aspectos da televisão comercial. Desde a introdução de formatos que misturavam entretenimento e vendas diretas, até a criação de programas que integravam a participação popular e o intercâmbio direto com a audiência, ele antecipou tendências que seriam adotadas em todo o país.
Empresas como o Baú da Felicidade e Jequiti são exemplos claros de como Silvio soube aliar comunicação e comércio de maneira eficaz, criando uma sinergia que impactou fortemente o mercado nacional. A Telecena, com seus sorteios e promoções, tornou-se uma das marcas mais conhecidas e respeitadas no segmento de títulos de capitalização. A influência na cultura popular. O legado de Silvio vai além da televisão e dos negócios. Suas frases, bordões e expressões entraram no vocabulário do brasileiro. Quem quer dinheiro tornou-se um clássico, repetido em festas, reuniões e na internet. Memes, paródias e referências culturais proliferam até hoje, mantendo vivo o espírito do apresentador. Além disso, Silvio contribuiu para a popularização de programas que deram voz a artistas regionais, apresentadores iniciantes e pessoas comuns que encontraram no SBT uma oportunidade para mostrar seu talento. Esse papel democratizador da comunicação é uma das marcas mais nobres de sua trajetória. A transição e o futuro do SBT. Com o passar dos anos, Silvio Santos começou a se afastar gradualmente dos holofotes, passando o bastão para a nova geração, especialmente suas filhas e outros profissionais da emissora. A gestão do SBT busca se adaptar aos desafios da era digital, da concorrência com o streaming e das mudanças no consumo de mídia. Apesar das incertezas do mercado, a marca SBT e a figura de Silvio permanecem fortes, símbolos de uma época dourada da televisão aberta que ainda ecoa nos dias atuais. A marca eterna de Silvio Santos. Silvio Santos não é apenas uma personalidade histórica, ele é uma referência eterna para o Brasil. Seu exemplo mostra como talento, coragem, visão e humanidade podem transformar vidas e culturas. O homem do baú que veio da Lapa para dominar o Brasil é, em essência, a personificação do sonho brasileiro, feito de trabalho, superação e amor ao que se faz. Este documentário encerra, mas a história de Silvio Santos segue viva, pulsando em cada programa, em cada risada e em cada rosto que reconhece nele um pedaço da própria vida.